Olá, seja bem-vindo, eu sou Leonardo Félix, estamos aqui para mais uma edição do programa Análise Direta, programa de entrevistas do canal HIT Notícias, sempre com temas interessantes para o seu dia a dia. E vamos falar hoje sobre concursos públicos, afinal, é possível passar de primeira em uma dessas provas? E para discutir esse assunto, temos aqui a Amanda Alves, advogada especialista em preparação para concursos públicos. É um prazer tê-los aqui conosco para mais uma análise direta. Estamos diretamente dos estúdios da HIT TV, no centro de São Paulo, na República, para mais uma edição aqui do nosso Análise Direta. E a gente vai conversar com a Amanda Alves, especialista em preparação para concursos públicos, com foco no exame da OAB, né? Seja bem-vinda, Amanda. Muito obrigada, Leonardo. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E espero contribuir aí com o pessoal que está entrando nessa carreira de concurso público com o melhor possível. E a gente não vai perder tempo, a gente já vai responder a pergunta que é a mola mestra do programa de hoje, né? É possível passar de primeira em um concurso público? O que deve ser feito? Possível é, mas não faz a mínima diferença. Não faz diferença passar de primeira. O tempo que você leva para passar é um propulsor maior do que passar de primeira ou não. Porque eu vou te dar um exemplo. Você preferiria passar de primeira no concurso e demorar, sei lá, 5 meses estudando, ou passar no primeiro mês, mas tendo feito 2 concursos, reprovar no primeiro e passar no segundo? Entende? Então, é possível, não é a regra. Já deixo claro, não é a regra quem passa de primeiro, mas estudando de forma adequada, sem se importar se é de primeira, se é de segunda, pelo tempo necessário, é completamente possível se aprovar nos concursos. É saber respeitar o próprio tempo e o próprio processo, né? Cada um tem um tempo e um processo diferenciado, não é verdade, Amanda? Exatamente. Por exemplo, eu passei no meu primeiro concurso, eu estava na faculdade ainda. Então, quando você pensa em concurso, é legal que você tenha essa trilha marcada do que você vai fazer. Fazer um concurso durante a faculdade te tira um peso imenso, porque como é que a gente sai da faculdade? Pensando, ai meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Será que eu vou ganhar dinheiro? Será que eu vou ser uma pessoa que vai ficar procurando trabalho por muito tempo? O que a minha família vai pensar de mim? Então, você se preparar para a prova durante a faculdade e conseguir uma aprovação ainda durante a faculdade, te dá a certeza que você vai sair da faculdade já sabendo qual caminho seguir, já sabendo que você vai ter uma certa estabilidade. Se você quiser um outro concurso lá na frente, você vai ter a tranquilidade para estudar. Então, e você pode errar. Quando você está na faculdade, você pode fazer uma vez e errar. Você não ia começar a trabalhar de qualquer forma? Você pode fazer outra vez e errar também, porque é normal. As pessoas acham que não faz tanto sentido esse negócio de ficar focando tanto a energia em passar de primeiro, porque quem passou de primeiro, quem passou de segundo, quem demorou 10 vezes para passar, vai estar lá no mesmo cargo, ganhando a mesma coisa, tendo os mesmos benefícios. Então, eu acho que ter a mentalidade certa nesse processo é extremamente importante. E dentro disso que a gente está conversando, 2023 parece ter um cenário animador para quem está se preparando para concursos públicos já há muito tempo ou que começou agora. Foram anunciados diversos concursos públicos aí para órgãos federais, inclusive. Como que você, dentro da sua experiência, dentro desse mercado, você analisa essa programação, esse cronograma de concursos neste ano de 2023? Na verdade, eu acho que você tem que definir o concurso que você quer. Então, o ponto número 1 é definir qual é o concurso que eu quero ser aprovado. Porque tem concursos que passam anos sem abrir. Por exemplo, INSS, abriu o concurso agora. É um concurso que vai ter um monte de vaga, vai ter a possibilidade de um monte de gente passar, só que você precisa entender se aquele concurso faz sentido para você. Então, quem
busca concursos maiores, que era o meu objetivo, por exemplo, buscar os concursos. A gente tem uma progressão de concursos, né, que varia o tempo que você demora para estudar e o salário que você recebe e, obviamente, o nível de dificuldade do concurso. Então, se você está focando num concurso específico, continue estudando para ele, independentemente de ter edital aberto ou não, independentemente de ter aceito ou não, de ter sido aceito ou não. Então, tem um monte de possibilidades, mas isso não é necessariamente uma coisa boa. Ter um monte de possibilidades não pode te deixar se distrair daquele que é seu objetivo principal. Porque tem gente, abriu escrevente, vou estudar para escrevente. Abriu assistente, vou estudar para assistente. Abriu INSS, vou estudar para INSS. E aí você fica tão desfocado com a quantidade sobre-humana de concursos que estão abrindo, que você não dá energia para aquele concurso que você quer ser aprovado. Então, na minha linha de raciocínio, na minha filosofia de estudos, faz muito mais sentido você definir qual é o concurso que você vai estudar e você estudar para aquele concurso. Abrir um outro que faz sentido, o edital aqui é parecido, tem várias matérias que são semelhantes. Aí sim, faz aquela prova, faz que não vai te custar nada. E aí você ainda tem a chance de conseguir a aprovação no meio do caminho e ir galgando concursos maiores, com uma remuneração maior, com um tempo de trabalho menor. Então, dependendo do que a pessoa busca para a própria vida. Perfeito. Existe uma dúvida que é muito corriqueira, né? Pelo menos quando eu fiz concursos públicos, eu confesso que eu fui sempre uma lástima, porque tudo que a Amanda falar aqui, eu fiz o contrário, tá, gente? É para estudar com afinco, com dedicação, com meta. Acredito que ela vai dar todas essas dicas organizadas para você que está nos assistindo. Mas uma dúvida que eu sempre tenho é a seguinte: como definir se você vai fazer uma prova para nível médio ou nível superior? Você tem que olhar para você mesmo. Primeiro, eu tenho no nível superior? A maior parte do Brasil não tem. A maior parte das pessoas que querem usar o concurso como ferramenta, como mola propulsora para mudar de vida, não tem. Então, elas veem como possibilidade um concurso de nível médio, que elas possam ter essa segurança, essa estabilidade, esses vencimentos garantidos que vão cair lá na conta dela, cada quarto dia útil, por exemplo. Então, olhar para si. Ah, Amanda, eu tenho nível superior, mas eu quero fazer um concurso de escada. Eu quero fazer um concurso de nível médio. Como eu decidi fazer, por exemplo. Então, novamente, o objetivo principal precisa ser definido antes. Qual que era o meu objetivo? Eu sempre quis ser juíza. Sempre quis ser juíza. Então, eu entrei na faculdade de Direito para ser juíza. E aí, eu pedi um estágio voluntário no fórum para ser juíza. E aí, quando eu prestei o concurso de escrevente, eu queria passar no concurso de escrevente para me tornar assistente juiz, porque aqui em São Paulo, pelo menos, para você ser assistente juiz, você precisa estar inscrito nos quadros definitivos. Ou seja, você precisa ser concursado. E aí, o meu objetivo era estar lá pelos 3 anos que fossem necessários, que a gente precisa de 3 anos de prática, para daí, então, eu ser juíza. Então, o que eu tenho em mente muito claro é que quando você tem um objetivo definido, você consegue entender quais são as mini-metas que você precisa para alcançar aquele objetivo. Então, nesse caso específico, fazia sentido fazer um concurso de escada, porque ia estar ganhando lá seus 6, 7 mil reais por mês, ia estar trabalhando as horas pré-definidas, ia estar em contato com a prática jurídica que eu precisaria para ser juíza. Então, isso é interessante de você pensar. Qual é o seu objetivo final? Nesse seu objetivo final, faz sentido você prestar um concurso de meio do caminho, um concurso de escada, que te exija menos, que seja de nível médio, para você ter os elementos necessários para fazer um concurso maior depois? Se você tem esses elementos, faça. Dentro dessa filosofia que você estabeleceu aqui também, Amanda, outra dúvida também muito recorrente é: devo prestar um concurso municipal, estadual e federal? Claro, naturalmente a gente sabe que concursos federais, em via de regra, nem sempre oferecem remunerações melhores. Mas quando existe um pé de igualdade, digamos assim, nessas esferas, municipal, estadual e federal, tem diferença ou basta a pessoa realmente passar para garantir aquela remuneração e essa segurança no final do mês? É aquele negócio, não tem almoço grátis, né?
Se tem a remuneração maior, naturalmente a gente vai ter uma concorrência maior. Esses concursos também vão tender a ter um edital maior. Você vai ter que estudar mais matérias. Então, talvez não focar em federal, estadual, municipal. Tem gente, abriu o concurso da prefeitura, vai fazer. Faz sentido para você? Faz sentido no teu plano fazer esse concurso da prefeitura? Beleza, as pessoas, a concorrência vai ser menor. Então, talvez faça sentido em específico. Mas não vejo como um critério relevante para você escolher. Vou escolher um federal, vou escolher um estadual, esse tem um status maior. Acho que o que é relevante é o plano de futuro e a quantidade de matérias do edital. Vai começar agora? Pega um edital mais curto. E começa a estudar por ele. A sua chance de conseguir ser aprovado em muito menos tempo é maior. Um outro ponto também que a gente pode observar, Amanda, que até para a inserção no mercado de trabalho formal, muitas pessoas que já são mais experientes, né, têm buscado o concurso público por essa garantia, né? Não conseguem, talvez, na iniciativa privada, uma reinserção e voltam ao mercado através de concursos públicos, pelo menos essa tentativa. Existe alguma vedação, alguma questão que é mais comum em editais que faça, de repente, um ponto de corte por idade ou isso é ilegal? Depende. A gente tem algumas idades mínimas que devem ser estabelecidas, tem alguns cargos que têm idade mínima estabelecida também, mas, em regra, não há essa vedação. Até tantos anos. Claro que a pessoa com mais de 80 anos já deveria estar aposentada compulsoriamente, não vai fazer concurso. Mas não há essa vedação. O que há é, em alguns concursos mais difíceis, concursos de topo, há uma análise muito criteriosa da vida pregressa da pessoa. Então, se a pessoa tem qualquer coisa que desabone, ela é reprovada sem choro nem vela. Isso acontece em concursos de magistratura, Ministério Público, Defensoria. Então, há essa outra fase. Concursos normais, concursos de escrevente técnico judiciário, de assistente, do Banco do Brasil, esses concursos que são para aprovar bastante gente com várias vagas, isso não tem esse tipo de requisito, a pessoa não precisa se preocupar com isso. E dentro desse cenário, né, propício 2023, você destaca em especial algum concurso, alguma coisa que as pessoas já podem, de repente, focar o seu radar, o seu olhar para essa preparação? Então, o INSS é um grande concurso e o oficial de promotoria. São dois grandes concursos que estão previstos em 2023. Concurso de escrevente vai sair também. Então, talvez a pessoa que está começando agora queira começar lá no degrau de baixo, no primeiro, segundo degrau. E para esses concursos talvez seja uma boa. E para essa preparação, a gente ainda não vai falar das técnicas, que eu vou deixar para o final, sempre deixando a cereja do bolo para o final do programa. Mas em relação à questão da preparação, muito se fala, devo estudar em casa, hoje com o advento da internet, muitos materiais estão à disposição, devo procurar um cursinho. Existe o certo ou o errado, ou cada pessoa tem a sua maneira mais adequada de se preparar? Existe a forma que é melhor para cada pessoa. Você precisa encontrar a forma que é melhor para você estudar. Fê, dito isso, é muito importante que você tenha ajuda. Veja, se você está indo para um destino e você está perdido no meio da floresta, é mais fácil você ficar tateando, tentando encontrar o rumo de saída da floresta, ou de alguém que conhece o lugar, conhece as redondezas, sabe como te levar para lá, para fora. É muito mais fácil, te economiza muito tempo, e tempo, eu sempre digo que é o ativo mais valioso que a gente tem, se você pede ajuda para alguém que já passou por esse processo. Então, você ter alguém te guiando, alguém que vai te mostrar as mais diversas formas. E mais do que isso, alguém que traga organizado materiais para você estudar, isso economiza um tempo absurdo, porque a pessoa ela já vai te entregar o que você precisa de forma organizada para conseguir aquela aprovação. Amanda, eu estudo melhor lendo. Beleza, você pode focar a maior parte dos seus estudos lendo. Amanda, eu gosto de videoaula. Beleza, você pode usar na sua preparação também videoaulas para estudar. Amanda, eu preciso fazer questões. Questões, a gente já vai entrar também, mas só dando um spoiler,
é necessário. Para qualquer tipo de preparação, você precisa fazer questão. E isso não vai te eximir de estudar a lei, de ver videoaulas quando necessário. Então, você vai entender qual é a forma que você estuda melhor, qual a forma que seus resultados são melhores, mas tendo uma multiplicidade de fontes, para você ver o que faz sentido no teu caso. E isso não tem jeito de eu falar, vai ser isso. A pessoa ela vai colocar o pezinho na água e vai descobrir por conta própria. O Análise Direta volta já com mais bate-papo com Amanda Alves, especialista em preparação para concursos públicos. Não saia daí. Voltamos, segundo bloco do Análise Direta aqui no HIT Notícias. Estamos com a especialista em aprovação de concursos, Amanda Alves, que tem dado aqui dicas valiosas para você que quer ser aprovado em um concurso público. E eu aproveito e faço um convite. Você também pode acompanhar a nossa programação no YouTube, youtube.com/HIT Notícias. E também siga a gente nas redes sociais, basta procurar por Jornalismo HIT TV. E a gente vai virar a página agora para abordar uma outra prova que é o terror dos bacharéis em Direito. É a aprovação na Ordem dos Advogados do Brasil, o exame da OAB. E a Amanda, especialista nessa área, vai poder falar para a gente melhor as características dessa prova e, enfim, que tira o sono e leva à loucura os formandos de direito. Amanda, por que a prova da OAB é tão difícil e tão temida? A prova da OAB é tão difícil e tão temida porque tem um estigma nela. Tem um estigma de que é difícil passar na OAB. A gente tem, primeiro, várias faculdades de direito no Brasil. O número de faculdades faz com que a FGV, que é a banca que organiza a OAB, queira subir a régua. A gente tem, muitas vezes, uma formação que não é tão boa. Então, por exemplo, na pandemia, a gente teve muito estudo à distância. Tinha gente que não ia na aula, tinha aula que não era tão boa assim transmitida. Os professores não tinham a estrutura suficiente na casa deles para... Então, foi um caos e já baixou a régua da preparação em geral. Mais do que isso, a maioria dos estudantes não sabe como estudar. Esse que é a pedra no sapato. Eles tentam estudar para a prova da OAB. A gente tem duas fases. A primeira fase que é uma fase objetiva e a segunda fase que é uma fase prática profissional. Eles tentam estudar para a primeira fase como alguém que estuda para uma provinha de faculdade. E aí eles acabam indo mal. Acabam enfrentando algo que eles nunca enfrentaram antes. Não tem estratégia, não tem técnica de prova, não sabe exatamente o que fazer e aí acaba enfrentando uma reprovação e aquilo acaba entrando num ciclo vicioso. Então, esses são os pontos principais, porque a taxa de reprovação na OAB é tão grande. É verdade. Agora você acabou de falar que a OAB acaba optando, né, através da banca examinadora, em subir essa régua. Mas você, dentro da sua experiência, você considera como aceitável e racional esse nível de cobrança? Afinal de contas, a OAB faz e aplica esse exame e outras profissões tão importantes como a advocacia não aplicam, né? Por exemplo, medicina, a gente não tem exige residência, todos os trâmites, mas uma prova para a aprovação daquele formando não existe, até foi estudado isso, etc. Você acredita que realmente é válido esse tipo de cobrança? Eu vou dividir isso aqui em duas partes, para conseguir explicar melhor. A primeira parte, eu acho que é válido. Eu acho que é válido porque a gente já tem mais de 1 milhão de advogados no Brasil. Se a gente pega e torna... A gente baixa, abre a porteira e deixa todo mundo passar, a gente vai ter um monte de profissional que não está qualificado o suficiente para exercer a advocacia, que não tem competência técnica para exercer a advocacia, e me dá tristeza falar isso, infelizmente, o mercado todo perde. Se as pessoas já falam, está saturado, tem muito advogado no Brasil, sem que havendo a prova, se não houvesse, a situação seria caótica. O que eu não concordo é com o nível, não é nem o nível da prova, são os erros da prova. A prova, toda edição tem erros graves. Nessa última edição que a gente teve, no 37º exame, a gente teve erros gravíssimos na segunda fase, por exemplo, de direito do trabalho.
Olha o que eles fizeram. Eles corrigiram provas e, assim, na segunda fase, ou você acerta o nome da peça ou você zera. Se você erra o nome da peça, você zera. E algumas provas que tinham errado o nome da peça foram corrigidas. E depois que o aluno já estava aprovado, eles vieram, não, vamos corrigir de novo. E eles, no 32º exame, por exemplo, nós tivemos 5 questões que foram anuladas de ofício, com erros absurdos, erros crassos. Quer dizer, a banca, ela acumula milhões, ela só precisa fazer uma prova boa, uma prova justa para os candidatos, e ela consegue errar tão absurdamente, plágio em questões que geram anulação. Então, isso é injusto com os candidatos, que a gente já tem essa pressão psicológica, tem pressão familiar muitas vezes, a pessoa está colocando o sonho dela ali, e aí ela acaba barrada por situações que independem da sua vontade. Então, com esses erros da banca, eu não concordo. Agora, que deve haver essa prova, para mim, sem dúvida nenhuma, para proteger os próprios advogados. Sem dúvida. E na dinâmica dessa profissão, como é que é a absorção, né, no mercado desses novos advogados aprovados depois de uma prova tão difícil, né? Existe um choque de realidade? Você pode até compartilhar da sua experiência mesmo. Você que é muito jovem, já tem uma vasta experiência, né, apesar do pouco tempo. Como é que é essa absorção pelo mercado? É que agora a gente está vivendo numa época que as coisas estão mudando muito rápido. Mas a minha opinião não existe mercado saturado para quem é bom, para quem é acima da média. Não existe e nunca vai existir. Se você for um profissional que tenha competência técnica, que você saiba ser visto, que você saiba ser encontrado, que você tenha conhecimentos de marketing digital, que é algo essencial para todo advogado que vá trabalhar por conta própria, para conseguir mostrar a cara no mundo e fazer uma cartela de clientes e galgando na profissão, aí não vai haver problema. Mas a gente sempre que tem qualquer post de advogado, mas ganha muito pouco, mas está virando Uber, não que isso seja de nenhuma forma depreciativo, mas eles colocam como se fosse algo nesse sentido. E a gente tem esse estigma que tem na profissão, vai passar fome, mas espera, se você não fizer nada, se você não for atrás do que você quer, qualquer um, em qualquer profissão, vai passar pelos mesmos problemas. Então, eu vejo como absolutamente promissor se você está disposto a fazer mais do que a maioria. Se você está disposto a fazer acima da média, se você está disposto a entender como é que funciona esse negócio de digital, botar seu nome lá, fazer seu nome, sentar em uma área, sentar em um nicho de atuação e chamar aquele nicho de seu e virar o melhor advogado naquela área, não tem concorrência, você vai ganhar muito dinheiro. Por exemplo, eu saí da faculdade já aprovada em concurso. Então, eu saí da graduação aprovada em concurso e menos de um ano depois, eu já fui nomeada como assistente desembargador no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, minha vida inteira foi na vida pública e depois eu saí, eu advogo para minha família, quando é necessário, mas eu acompanho de perto muitos dos meus alunos que viram advogados. Então, há esse choque inicial. Você está jogado no mundo e agora você precisa descobrir o que você vai fazer. Mas se você tem brio suficiente para ir atrás do que é necessário, não tem profissão que você não decole. E a gente vai explorar um pouquinho mais essa questão do digital e que cresceu absurdamente com a pandemia. Amanda, em relação não só à preparação para essa prova da OAB, mas também para essa ampla divulgação dos seus serviços com esse formando já aprovado na prova da OAB. Como é que você coloca aí prós e contras? Você falou de baixa qualidade de muitos cursos, mas também, com certeza, muitos avanços aconteceram. Como é que você coloca aí na balança esses prós e contras pós-pandemia, com o advento do EAD e de outras ferramentas digitais? Eu acho que o digital é a melhor coisa que aconteceu na vida. Porque antes, para você conseguir ser ouvido, para você conseguir ter voz e ser amplamente divulgado, você precisava aparecer numa TV. Quem tem grana para aparecer na TV? Aparecer no rádio. Você precisava ter QI, famoso quem indica, ser de família renomeada, abre muitas asas aqui, com pedigree. E as pessoas que não tinham isso, elas faziam o quê? Se ela não escolheu onde ela nasceu ou a faculdade que ela fez. Então,
a internet, ela democratizou o acesso. Ela fez com que qualquer um pudesse ter voz. Então, se você tem uma mensagem boa para passar para o mundo, você pode criar o seu Instagram lá e começar a produzir conteúdo a esse respeito. Se você for bom e fizer isso com constância, por tempo suficiente, não tem como você não ser visto. Então, eu acho que os prós superam absurdamente os contras. Eu acho que hoje, com a internet, qualquer um pode ganhar dinheiro, qualquer um pode ter a profissão reconhecida, qualquer um pode fazer uma carreira usando o digital como meio de prospecção, como meio de emanar a voz para mais gente, como meio de networking. Hoje a gente pode conversar com pessoas que são os nossos ídolos, eles estão lá produzindo conteúdo também, você pode chegar, conversar, mandar uma mensagem e ele pode responder, olha que coisa louca. Quando é que, alguns anos atrás, a gente imaginaria que isso poderia acontecer? Então, isso para quem sabe usar, para quem fala, não, eu vou entender como é que funciona isso aqui, nada num oceano azul. E ainda dentro desse espectro da OAB, faculdades, etc., como é que você avalia hoje a qualidade do ensino de direito no Brasil? É engraçado. Se você pega um celular de 20 anos atrás, você pega um celular de hoje, você vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pega um computador de 20 anos atrás, um computador de hoje, tem nada a ver uma coisa com a outra. O avanço é muito rápido. Você pega uma faculdade de 200 anos atrás e uma faculdade de hoje, é igual. É igual. A sala, a lousa branca, o professor dando aula. Então, eu vejo que a faculdade, ela não cresceu o suficiente, não se desenvolveu do modo que se desenvolveu o mundo. Então, a gente tem os mesmos professores dando as mesmas aulas da mesma forma. A faculdade, ela, infelizmente, ela não forma para o mercado de trabalho. Ninguém aprende a ganhar dinheiro na faculdade. Ninguém aprende aquelas coisas que funcionam de verdade. Você precisa saber de verdade, você precisa saber sobre investimento. A faculdade não vai te ensinar sobre investimento. A escola não vai te ensinar sobre empreendedorismo. Isso. Sobre empreendedorismo. Sobre como se colocar no mercado, sobre como fazer currículo. Você não aprende vida real. Então, a tua faculdade, você precisa ser autodidata o suficiente para ir atrás das informações. Eu não estou aprendendo isso aqui, vou atrás do estágio. Isso aqui está difícil de entender na teoria, vai atrás da prática. Então, quando a pessoa tem esse fogo dentro de si, de ir atrás das próprias oportunidades, de cavar as próprias oportunidades, a faculdade é um meio para um fim. Você não vai poder sair operando se você não tiver uma faculdade de medicina, se você não tiver um CRM. Você não tem poder de estar em juízo se você não tiver uma OAB. Então, a faculdade, ela é necessária, mas, na minha visão, ela tem muito a evoluir. Perfeito. A gente vai continuar esse bate-papo com a Amanda Alves, especialista em preparação para concursos públicos, daqui a pouquinho, no último bloco do programa Análise Direta, e já a gente volta com dicas para você que quer passar tanto na prova da OAB quanto em concursos públicos. Não saia daí. Olá, estamos de volta com o último bloco desta edição do Análise Direta, programa de entrevistas aqui do canal Hit Notícias. E hoje estamos falando sobre concursos públicos com a especialista em aprovação de concursos, a Amanda Alves. Amanda, a gente agora chega num momento importante do programa que nós vamos dar dicas valiosas para quem está se preparando tanto para a prova da OAB quanto para concursos públicos. A gente vai começar pela OAB, já que no bloco anterior a gente está tratando desse assunto. Então, existe método, existe técnica. Quanto tempo a gente precisa estudar devidamente para passar num exame como o da OAB? Tenta resumir essas questões aí que, com certeza, muita gente lá na sua telinha está aguardando ansiosamente por essas dicas. Legal. OAB é minha especialidade, é o que eu faço todo santo dia, ensinar o pessoal a passar na OAB. Então, vamos lá. Sobre a OAB, a gente tem uma coisa muito engraçada, que é contraintuitivo o estudo. A gente tinha até o 37º exame, 17 disciplinas. A partir do 38º exame, a gente vai ter 20 disciplinas na prova. E aí, o que a maioria das pessoas pensa? Eu vou estudar todas as disciplinas, eu vou estudar a maioria, porque estudando muito, tentando estudar
todas elas, eu vou ter mais chance de passar. E é o completo oposto. Porque, veja, diferente de vários concursos que você precisa de mínimo em cada matéria, na OAB você não precisa disso. Diferente de concurso público, que você precisa concorrer com várias pessoas, é você e mais um monte de gente concorrendo, na OAB você não está concorrendo com ninguém, você está concorrendo com você. Qual que é o único requisito para passar na OAB? 40 bolinhas no lugar certo do gabarito. Fez 40 bolinhas, não importa quais questões, você passou. Então, esse é o ponto que eu sempre falo para os meus alunos. Não faz sentido nenhum, principalmente para quem está estudando de véspera, faltando lá 3 meses para a prova, querer estudar todas as matérias. Porque veja se é razoavelmente possível você passar por temas que você estudou durante 5 anos em 3 meses. Não dá. Então, o que a pessoa vai acabar fazendo? Vai estudar um pouquinho de cada matéria, como se fosse a pontinha do iceberg, e aí os 90% vão ficar submersos, não vai ver. A chance de cair aquilo que ela não estudou na prova vai ser gigante. Então, estratégia é o ponto número 1. Qual que é a estratégia que eu adoto com os meus alunos? É o que eu chamo de 9+. Você vai selecionar as 9 principais matérias. Mano, as 9 principais são as que eu gosto mais? Não. As 9 principais são as 9 que têm maior número de questões. Essas 9 somadas já vão te dar pontos mais do que suficientes para ser aprovado. E aí, em relação a essas 9, você disseca todos os temas. Você vai até o fundo do iceberg e você consegue passar por todos os principais pontos, de modo que qualquer questão que seja pedida dessas matérias você acerta. Então, a gente estuda de forma estratégica, direcionada, focada nessas matérias principais, para que você tenha um resultado melhor. Então, não é estudando mais que você tem maior chance, é estudando melhor. E dentro dessas 20 que vão ser implementadas né, nesse 38º exame, quais seriam essas 9 principais? Ou pelo menos você poderia destacar algumas delas? Vou falar quais são as 9+. Nota aí. Ética, que é a rainha da sua prova, tem 8 questões. Constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal, trabalho, processo de trabalho. Essas 9 juntas, 53 questões. Você precisa de 40 para ser aprovado. E aí tem um tempinho final. Aí eu falo para os meus alunos estudarem o que eu chamo de 9Q. Por que 9Q? Porque são 9 questões a mais. São mais 3 matérias. Tributário, com 5 questões. ECA, com 2 questões, que é um tema que já tem no nosso dia a dia. E CDC, que todo advogado, todo estudante de direito já é um especialista no CDC nato, né? Qualquer probleminha que tem de consumidor, eu sou advogado, sou estudante de direito, eu sei o que eu sei dos meus direitos. Então, essas matérias que são mais fáceis e que têm menos matérias para estudar. É isso que a gente estuda. E dentro da tua experiência, Amanda, esse nível de aprovação, você falou nos blocos anteriores que, em geral, esse nível de aprovação ainda é muito baixo. Dentro dessa tua metodologia de trabalho, né? Os alunos que estudam com você tem tido realmente bons resultados? Excelentes resultados. A gente teve algumas centenas de aprovados no 37º exame. As minhas turmas são menores, porque eu não dou cursinho, eu dou treinamento. Então, são treinamentos em que eu acompanho os alunos, eu faço turmas de tamanho reduzido. Em uma das turmas da segunda fase, inclusive, a gente teve 94% de aprovação dos alunos, numa prova que reprova, historicamente, 80% dos candidatos. Esse panorama que você deu é muito importante, mas a gente está tratando de primeira fase, que é a fase objetiva. Tratando da fase onde são necessárias as peças e aí tem toda a questão da redação. Como escolher a específica? Porque o aluno acaba escolhendo, né? Como é que é esse processo? Como é que você orienta os seus alunos? Excelente pergunta. Veja, a gente tem 7 matérias de segunda fase. E qual que é o problema aqui? Que a pessoa ela leva em conta critérios completamente inválidos para selecionar a matéria. Eu ouvi meu amigo falando que trabalho é mais fácil, vou escolher trabalho. Eu ouvi meu amigo falando lá no corredor que penal é mais fácil. Esses são os 2 grandes nomes de conversa de corredor falando que é mais fácil, porque tem menos peças e tudo mais. Em uma das provas, 36º exame, cobraram uma peça que nunca tinha sido cobrado em trabalho. Mandado de segurança. Deve ter reprovado 90% dos candidatos. Por quê? Quebrou as pernas de quem vai só porque acha que vai ser mais simples.
quais que são critérios válidos para você escolher uma matéria segunda fase? Afinidade, que você tem com a matéria, a facilidade que você tem de entender quando o professor fala daquela matéria e experiência pretérita. Eu, por exemplo, quando eu estava estudando, trabalhava com juiz e estava o dia inteiro vendo peça civil. Então, a chance de cair uma peça que eu não sabia era nula, porque eu estava o dia inteiro fazendo aquilo. Não faz sentido alguém que trabalha com tributário, no escritório tributarista, e passa o dia inteiro fazendo peça tributária, escolher outra matéria porque o colega falou que é mais fácil. Então, sempre ter essa sobriedade de entender quais são as razões por que eu estou escolhendo a matéria X ou Y. Amanda, identificada a especialidade que você vai fazer na segunda fase, qual é o principal foco de atenção que você tem que ter? Quais são as pegadinhas da segunda fase? E aqui, novamente, contraintuitivo. Veja só, Leonardo. A gente tem o seguinte, a maioria das pessoas vai ficar com medo absurdo da peça. Porque tem algumas coisas que zeram a peça, zeram a prova. Identificação é uma delas. Letra ilegível é outra. E a que causa mais medo, errar o nome da peça. Se você erra o nome em iuris, que é o nome que se dá à peça, o examinador fecha a tua prova, ele nem corrige mais nada. Você pode ter gabaritado as questões. Então, nós temos uma prova composta por uma peça e 4 questões dissertativas. Você precisa tirar 6 pontos. A peça vale 5, as questões somadas valem 5, cada uma 1,25 pontos. Você precisa de 6. Zerou a peça, perdeu 5 pontos, não tem matematicamente mais como você fazer 6 pontos. Entende? Então, a prova não é só a peça. Se você entende o caminho processual, que é o caminho que o processo percorre, você não erra o nome da peça. Então, esse medo já tira aí no primeiro dia. O que precisa ser levado em conta é entender como funciona a prova, quais são os critérios que a FGV pontua no espelho, como a FGV espera que você responda no teu gabarito, porque ela tem uma forma de responder, então você precisa ter técnica para isso. E não é responder igual você responderia no seu estágio. Então, entender como a FGV funciona, entender como a prova funciona e entender como você fundamenta de forma correta. Isso é 1000 vezes mais importante do que você perder e entender como mapear o vadimeco. Meu vadimeco eu chamo de Vlad, inclusive. E entender como usar o Vlad, que é teu melhor amigo. Se você conseguir fazer isso, não tem prova de segunda fase em que você não seja aprovado. Agora a gente vai tocar na questão dos concursos públicos, né? Existem diferenças, naturalmente, nessa preparação. Vamos agora para essas dicas focadas em concurso público. O pessoal está ansioso por saber, com esse 2023 agitado, né? Vários exames aí à disposição. O que você orienta esses candidatos? A primeira coisa é definir o concurso, como nós já dissemos. Segunda coisa, ter uma rotina de estudos. Você vai precisar organizar o que vai ser cobrado de acordo com o seu edital, o edital do seu concurso, que muda muito de concurso para concurso, de nível para nível, e você vai ter que seguir por tempo suficiente. Que, ao contrário da OAB, que você não está competindo com ninguém, só com você, no concurso você está competindo com um monte de gente. Então, entender qual é a nota de corte média. Isso aí não muda muito de concurso para concurso, muda 1, 2, 3 pontos. Mas entender qual é a média de corte, quantos pontos você está fazendo, porque você precisa ter uma análise criteriosa, faz um simulado, vê de onde você está parando, vê qual que é o teu lastro, de onde você está seguindo. E a partir daí, traçar uma estratégia de estudos, isso é essencial. Porque vai ter concurso que você vai conseguir passar em 1 ano, vai ter concurso que vai demorar 2, vai ter concurso que vai demorar 4. Então, entenda o seu lastro e trace uma estratégia. E mais do que tudo, a mentalidade de eu não vou prestar um concurso para ver se eu vou passar. Eu vou prestar até eu conseguir passar. Essa diferença é essencial. Perfeito. E para a gente já caminhar para a finalização do programa, já te agradecendo aqui pela participação, Amanda, um aspecto que com certeza faz parte desses exames, seja na OAB, seja num concurso público, é a questão mental, a questão psicológica. O que você deixa como dica para esses candidatos para que eles possam desempenhar uma boa prova? Algumas coisas. Primeiro, ambiente. Escolher o ambiente vai ser uma das coisas mais importantes que você vai fazer. Sair de perto de gente negativa, de gente que quer te puxar para baixo, de gente que não acredita, que vai fazer piadinha. Ainda está estudando para concurso? Porque a gente sabe que existe. E é o que mais tem.
pessoa, nossa, não passou ainda, mas a vida tá acontecendo. Então, tirar essas pessoas de perto, excluir da vida. Trazer pessoas para perto de você. Tua família, família, eu vou começar a estudar, hein? Então, dessa hora até essa hora, eu estou estudando, isso aqui está na minha rotina. Por favor, não me interrompam, não me atrapalhem. Trazer pessoas para perto de você. E depois, manter o básico em dia, manter o sono regulado, o ciclo circadiano funcionando, manter a rotina de exercícios. Porque não dá para alguém virar uma máquina de estudar, querer estudar 10 horas líquidas por dia e esquecer do resto. Isso vai ser prejudicial, a pessoa não vai conseguir estudar direito e não vai conseguir manter isso pelo longo prazo. E concurso não é uma 100 metros, é uma maratona, né? Sem dúvida. Aí fica esse estereótipo do concurseiro afastado do convívio social. Acho que dá para ter equilíbrio, né? É importante sim a rotina de estudos, mas como você acabou de falar, uma interação social, cuidado físico, do espiritual, do mental, para que realmente a pessoa possa desempenhar o melhor possível lá no momento decisivo ao sentar para realizar a prova, né? Amanda, muito obrigado aqui pela tua participação na análise direta, mas antes da gente encerrar, quem gostou do teu trabalho, daquilo que você deixou aqui para a gente como informação, como te localizar nas redes sociais? Eu que agradeço, Leonardo. Fiquei muito feliz com o convite, muito feliz em poder compartilhar aqui com o pessoal. E eu tô lá no Instagram como Amanda Direito, mas é AH, é tipo Manda Direito, como interjeição. Então, AH Manda Direito. É isso aí, pessoal. Acabamos de conversar aqui com a Amanda Alves, especialista em preparação para concursos públicos, foco na preparação para o exame da OAB e, com certeza, auxiliando muitos candidatos ano após ano aí, trazendo toda a sua experiência aqui para a gente no programa Análise Direta de hoje. Eu fico por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Grande abraço e até a próxima.